Então vamos nessa aula aqui resolver dois exercícios. Na verdade é um, né? Mas eu dividi ele aqui em duas partes, em que vamos explorar agrupamentos sem repetição. Ou seja, eu tenho um elemento eu tenho um conjunto com alguns elementos e eu quero ver de quantas maneiras eu posso escolher alguns desses elementos, mas de maneira que um elemento que entrou que ele tenha entrado no agrupamento, ele vai entrar uma vez só, ele não pode entrar várias vezes no agrupamento. Vamos lembrar no caso das placas do vídeo anterior, em que a letra A que entrou na primeira etapa, que seria a primeira letra da placa, poderia ser a segunda também. Eu poderia ter uma placa AAB, por exemplo, né? Agora aqui vocês vão perceber que o exercício por si só já vai deixar isso bem claro, que é impossível você aceitar que um elemento que está disponível para o agrupamento aqui, ele entre várias vezes no agrupamento, tá? Vamos ver como isso aqui não é possível, né? A própria natureza do exercício vai definir isso. Numa gincana participam 7 equipes. A primeira classificada receberá a medalha de ouro, a segunda de prata e a terceira de bronze. Tá, a primeira pergunta: de quantas maneiras distintas essa premiação poderá ser realizada? Bom, são 3 etapas. A primeira etapa é: qual equipe chegará em primeiro lugar? Quantas possibilidades para a equipe chegar em primeiro lugar, né? Para uma equipe chegar em primeiro lugar. Então, qualquer uma das 7 pode chegar em primeiro lugar. Então, eu estou falando de 7 possibilidades para a primeira etapa. Vezes. Tá, uma delas chegou em primeiro. Essa que chegou em primeiro não poderá chegar em segundo. E perceberam a diferença em relação ao exercício que fizemos na aula anterior sobre placas de automóvel, em que a letra A, por exemplo, poderia entrar na primeira etapa e não teria problema nenhum que ela entrasse também na segunda etapa, né? Dando exemplo a letra A. Então aqui a equipe que chegou em primeiro não poderá chegar em segundo. Então por isso que a gente está falando agora de agrupamento sem repetição, tá? Então beleza. Vamos falar da segunda etapa. A segunda etapa é a equipe que receberá a medalha de prata. Quantas possibilidades? 6. Porque uma delas já recebeu a medalha de ouro. E a terceira etapa, são 3 etapas, né? É a equipe que receberá a medalha de bronze. Então, estou falando de 5 equipes, porque uma já recebeu ouro e a outra recebeu prata. Então, estou falando de 7 vezes 6, 42... 210 possibilidades, não é? 210. Então, para esse exercício aqui, eu tenho 210 possibilidades. 210 possibilidades. Tá. Então, vamos classificar esse tipo de agrupamento aqui. Eu estou falando de um tipo de agrupamento que denominaremos como arranjo. Arranjo. Por que é arranjo? Primeiro, é sem repetição. Segundo, a ordem distingue um agrupamento do outro. Por exemplo, suponha que em primeiro lugar tenha chegado a equipe B. Em segundo lugar, tenha chegado a equipe A. E em terceiro lugar, tenha chegado a equipe E. Então, as equipes que foram premiadas foi B em primeiro, A em segundo e E em terceiro. Tá. Se eu pegar essas 3 equipes aqui e dar uma nova ordem, eu terei um outro resultado. Vamos pegar aqui as 3 equipes mesmo, ó. E, A, B, A, por exemplo. Então, ó, eu tenho B, A, E, primeiro, segundo e terceiro, e agora eu tenho E, B, A, primeiro, segundo e terceiro. Veja, trata-se das mesmas equipes, mas eu dei uma nova ordem. No que eu dei uma nova ordem, eu gerei um outro agrupamento. Então, eles se distinguiram pela ordem de entrada. Isso caracteriza um tipo de agrupamento que a gente chama de arranjo. Há uma fórmula para calcular a quantidade de arranjos. Então aqui eu teria que calcular. Então esses 210 aqui, eu posso dizer que são 210 arranjos. Tá?
Então vamos lá, vamos à fórmula. A fórmula do arranjo é A N, P fatorial de N igual, né? Fatorial de N dividido pelo fatorial de N menos P. Tá? Quem é N e quem é P? N é a quantidade de elementos disponíveis. Então eu estou falando de 7 elementos disponíveis. Há 7 equipes no conjunto. E P é de quantos em quantos eu coloco no agrupamento. Eu coloco de 3 de cada vez no agrupamento. Então eu estou falando de um arranjo 7 por 3. É assim que a gente lê, ó. AN por P, ou seja, arranjo 7 por 3 neste caso. Aí a gente substitui aqui, né, na fórmula e vai encontrar o resultado. Vai ser 210. A gente já resolveu pelo princípio fundamental da contagem. Mas vamos botar na fórmula então. Então eu estou falando do A 7 por 3, ou seja, de um arranjo 7 por 3. Tá? Lembrando, N indica a quantidade total de elementos disponíveis. P indica quantos desses elementos vão entrar no agrupamento. Tá bom? Então eu estou falando de fatorial de 7, então, pela fórmula, olha lá, fatorial de 7, dividido por fatorial de 7 menos 3. Tá, 7 menos 3 é 4, então o arranjo 7 por 3 vai ser fatorial de 7 dividido fatorial de 4. Vamos lembrar da outra aula? Olha aqui como nós caímos naquela divisão de 2 fatoriais. Vou fazer aqui do lado, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vou parar aqui no 4 para poder cancelar com o fatorial do 4 que está no denominador, né? Então, agora aqui, ó, fatores que são iguais podem ser simplificados na fração. 7 vezes 6 vezes 5. Observe que é a mesma conta lá do princípio fundamental da contagem, né? 7 vezes 6 vezes 5. Estamos encontrando a mesma solução aqui, ó, 210 arranjos. Ou seja, 210 agrupamentos. Tá bom? Tá? Bem simples. Só tomem cuidado aqui com essa formulazinha aqui, que ela é muito famosa, muito famosa. Tá? É a fórmula do arranjo, tá bom? Agora vamos para o problema B. Vamos mudar o problema um pouquinho. Numa gincana participam 7 equipes e tal. Agora vamos fazer uma outra pergunta sobre essa competição. Considerando todas as equipes, quantas são as possibilidades de classificação nessa competição? Bom, podem chegar em primeiro qualquer uma das 7 equipes, a primeira etapa, né? Segunda etapa. Em segundo lugar, quantas possibilidades? 6. Terceira etapa. E em terceiro lugar, quantas possibilidades? 5. E assim por diante. Em quarto lugar, quantas possibilidades? 4. E em quinta colocação, quantas possibilidades? 3. E em sexta colocação, quantas possibilidades? 2. E em última, na sétima colocação, quantas possibilidades? 1. Então, o resultado é 7 vezes 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso equivale a 7 fatorial. 5.040. Então, há 5.040 possibilidades de classificação nesta competição, considerando todas as 7 equipes. Tá, muito bem. Tudo que eu falei aqui para esse exercício aqui de cima, aqui, tudo que eu falei para cá, a respeito de ordem, né? A ordem aqui de um agrupamento. Se eu fizer a inversão da ordem dos elementos que participam do agrupamento, eu gero uma nova solução, um novo agrupamento. Isso aqui vale aqui também, vale a mesma coisa. Agora, vamos comparar os dois aqui. Qual é a diferença fundamental aqui? A diferença aqui é que todos os elementos que estão no conjunto entram no agrupamento. Aqui não. No exercício anterior havia 7 disponíveis e só 3 entravam no agrupamento. Aqui não. No item B, há 7 elementos disponíveis e todos vão entrar no agrupamento. Isso classifica o agrupamento como permutação. Então, estamos falando de um caso de permutação. Então, vamos lá. A permutação nada mais é do que um tipo de arranjo. A permutação é um tipo de arranjo em que todos os elementos disponíveis vão entrar no agrupamento.
Tá, há uma fórmula para calcular a permutação, bem simples, que é chamar essa formulazinha. P de N é fatorial de N. Bem simplesinho. P de N é fatorial de N. Tá? A permutação de N elementos é o fatorial de N. Nesse caso, nós temos aqui um exercício em que vamos ter que calcular o P de 7, ou seja, o 7 fatorial. 7 fatorial é 5.040. Tá? Então, a resposta 5.040.